Loucos por automobilismo, começando aqui no Auto Race, no YouTube, nessas plataformas todas. A gente é muito moderno, né? A gente está em várias plataformas, né, Adalto? Número 120 desse Loucos por Automobilismo, aquela edição que a gente responde aquelas perguntas capciosas dos nossos ouvintes e agora espectadores, né? Já vou explicar como é que funciona isso, mas antes vamos apresentar o nosso colega aqui, o grande Adalto, ele já famoso aí no Twitter, nas redes sociais, no YouTube, na Globo, na CNN, em todos os lugares, né, Adalto? Vamos em busca dos nossos 15 minutinhos de fama, né, Brunão? É, lógico, todos têm direito, né? Todo mundo tem direito. Grande Bruno, grande confraria. Quero agradecer o retorno que a gente está tendo aí no nosso podcast, que já faz há tanto tempo, mas começando agora a fazer com as nossas carinhas lindas. Eu vou até sugerir para o Bruno comprar umas fotos aí de mulheres bonitas, famosas, colocar aí nessa parede dele, porque daí anula aquele problema que o Fábio tinha falado, que a gente perder a audiência por causa das nossas caras. É um sacrifício, porque a gente fazia aqui de qualquer jeito, aí agora vem para fazer aqui, mas tem que preocupar com a roupa, se o cabelo tá legal. O jeito vai ser esse, colocar umas fotos bonitas atrás, e daí o pessoal, em vez de olhar pra gente, olha para as fotos. Eu quero esclarecer, inclusive, que a câmera está um pouco mais alta, mas está um pouco mais longe. Então vocês não vão ter aquela imagem daquela cabeça enorme que ficou naquele primeiro, na edição 119, né? Isso vai ficar um pouco amenizado. Mas a gente vai testando, né? A gente vai chegando no YouTube, né, Adalto? Tô olhando aqui para cá agora que eu tô conversando com o Adalto. Depois eu olho para cá, olho para lá. A gente vai assim, a gente vai ficando assim, entendeu? Confuso. Uma hora a gente acerta, né, Bruno? Uma hora a gente acerta, vai pegando intimidade. Seguinte, pessoal, hoje a gente vai fazer aqui a edição número 120. O meu Twitter é o @BrunoAleixo80. Tá aparecendo aqui embaixo. Eu sempre quis fazer isso. Tá aparecendo aqui embaixo. O Adalto, @Adalto Racing. E o Fábio, que não tá aqui com a gente hoje, é o @CampusFB. E o Adalto bem me lembrou aqui antes, eu já estava programado também para fazer isso. Nós estamos chegando no YouTube, né? Uma plataforma nova para nós jovens, né, que estamos fazendo parte agora do YouTube, então é bom explicar, né, como funciona a dinâmica aqui, né, Adalto? E é o seguinte, a gente faz, o Loucos pro Automobilismo é um podcast já tradicional e a gente faz toda terça-feira, são 2 edições por semana. Então, toda terça-feira a gente faz uma edição analítica do que aconteceu no fim de semana, né, com foco maior na Fórmula 1. E na quinta-feira a gente faz uma edição só respondendo perguntas dos nossos espectadores, ouvintes, confrades, amigos, sei lá mais o que. Então, aí você pode perguntar, mas onde eu faço essa maldita pergunta? Tem o Auto Racing, você digita lá, www.autoracing.com.br. Toda quinta-feira o Adalto coloca lá a chamada, faça sua pergunta para o Loucos por Automobilismo. E aí você coloca a sua pergunta nos comentários dessa notícia. Bruno Aleixo, eu quero fazer a pergunta no YouTube, eu quero fazer a pergunta no Facebook. Infelizmente ia ficar impossível, né, a gente fazer esse gerenciamento aqui, então a gente responde as perguntas que estão lá na página, né? Hoje a gente tem aqui mais ou menos 44 perguntas, a gente vai tentar responder todo mundo, nem sempre é possível, mas tem muitas perguntas também, já até adiantei aqui com o Adalto, muitas perguntas sobre a questão da asa flexível da Red Bull, que o Adalto vai ter que desfilar todo o conhecimento técnico dele, e mais outras perguntinhas que a gente vai responder também, beleza? Então você que está chegando agora aqui no canal do Loucos por Automobilismo, do Auto Race, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever aqui no canal, não é isso? E na quinta-feira, se você tiver alguma pergunta para fazer para a gente, entra lá na página do Auto Race e faça a sua pergunta, beleza? E depois que se inscrever, tem o sininho lá. O sininho. Pra te avisar que tem um vídeo novo. Isso mesmo, muito bem. Bom, vamos trabalhar, né, Adalto? Vamos trabalhar, porque esse negócio de ficar também, vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Primeira pergunta, eu vou ter que ler a pergunta, então agora aqui né, o Carlos Márcio pergunta, vi muitas pessoas falarem, incluindo fanático fundamentalista contra rádios, Fábio Campos, sobre a valentia do Bottas quando o Hamilton foi ultrapassá-lo. Considero que esse rádio é mais que necessário porque o Hamilton é o piloto que tira 23 segundos de vantagem para vencer a prova e o Bottas tem mais é que sair da frente e deixar que Hamilton e Verstappen se devorem
pelo campeonato. O Carlos, mas o Hamilton passou, né? O Bottas não dificultou a ultrapassagem, né? Ele também não facilitou, não precisa facilitar, é só não dificultar, entendeu? Esse brilho fora de hora do Bottas é sinal de que ele já pode estar vendo que está descartado pela Mercedes, porque ele poderia ter acabado com a corrida da equipe ali. Acho que o Bottas não vai mandar o Hamilton para a grama, né? Isso aí, ninguém aqui, nem o Fábio, vou ter que sair em defesa do Fábio, que o Fábio não disse isso. O que o Fábio disse é que não precisa da equipe se desesperar com mensagens, olha, o piloto está chegando, para o carro para o piloto, não precisa disso. O Hamilton era 3 segundos mais rápido que o Bottas, era chegar e passar. O Hamilton chegou e passou, né? Chegou e passou, eu também acho, chegou e passou, não atrapalhou nada. A simulação da Mercedes dava que ele ia chegar faltando 1 ou 2 voltas, passou com 6 voltas ainda, né? 6 voltas. 6 voltas ainda, então o Bottas não se segurou, ele apenas não tirou o pé do acelerador, mas ele não disputou posição com o Hamilton, entendeu? Então, Hamilton aqui pôs para passar, passou e pronto. Eu acho que isso é o normal, é o certo, e acho que o Bottas sim está vendo que o assento dele tá muito perigando pro George Russell, que é o cara que vai substituí-lo lá ano que vem. Eu tenho, não vou dizer que tenho certeza, porque não tenho essa informação. Não tem provas, mas tem convicção. Tenho convicção, né, minha e de gente dentro da própria Mercedes. Então, é evidente que ele sabe que tá por um fio. Mas isso acho que não tem nada a ver com o que aconteceu. E é bom lembrar que a gente está numa era de asa móvel, né, DRS, então não é tão difícil assim ultrapassar, né? Se a gente estivesse falando de, sei lá, 15 anos atrás, né, que você precisava realmente ir para ultrapassagem ali, realmente atrapalhar a corrida do Hamilton, até poderia, assim, pensar dessa forma, mas com DRS, né, não tem problema. Bom, o Márcio Paulino pergunta, Adalto, é a primeira pergunta sobre a asa da Red Bull. Adalto, e essa asa extra e essa asa traseira ultra flexível da Red Bull? Será que o desespero bateu na porta? É nítido perceber o movimento para baixo da asa nas retas durante a prova do último domingo. Tem várias perguntas sobre a asa flexível, então o Adalto respondendo essa aqui já vai responder as outras. Aí as outras a gente só vai agradecer a pessoa, mas ele vai falar sobre essa asa flexível aí. Bom, a Red Bull usa isso há muito tempo, não é de agora. Não só na asa traseira, como na asa dianteira, já usou no bico inteiro. Então, isso aí não é uma novidade, né? Isso sempre existiu, porque por causa da força, por causa do downforce, que essas partes aerodinâmicas geram, elas podem ter um pouquinho de... Elas mexem um pouco, elas não são absolutamente fixas. Elas têm uma tolerância que pode existir. Então, a FIA, por exemplo, ela coloca peso. Como é que ela faz para medir isso? Ela vai... o carro, quando vai sair do box, ou em algum momento do final de semana, o carro para ali onde é pesado, só que para um pouquinho antes ou um pouquinho depois, depende de cada pista, mas tem um local onde para e a FIA coloca peso em cima do bico, peso em cima do lado da asa, peso em cima do lado da outra, peso em cima da asa de trás. Todos os lugares que podem se mover, que alguém está desconfiado que pode mexer, elas colocam peso, né? Se passou por aquilo, está dentro. Basicamente é isso. Se não passou... Se ali ela coloca um peso e o negócio desce mais do que poderia, que a tolerância é muito pequena, não passa, entendeu? Então, essa imagem que tem eu recebi, me mandaram por WhatsApp, por e-mail, por sinal de fumaça. Todo dia, pombo, bateu um pombo correio aí, chegou, soltou a foto. Me mandaram aquilo, né? Eu vi que mexe um pouquinho, mas é pouco, é pouco. Então, se está dentro do regulamento ou não, isso não sou eu que tenho que dizer, isso não é a própria Red Bull, não é a Mercedes, não é ninguém. É a FIA
com esse teste que eu falei de peso. É um teste que eles fazem, eles colocam lá o peso, se não mexer mais do que pode, tá dentro, vai para a pista. Esse negócio de partes flexíveis é praticamente um hit anual da Fórmula 1, né? Todo ano tem alguma equipe que aparece com isso, né? Eu me lembro que na época muitos anos, a Ferrari já inventou essa história, lembra? Eles até colocavam aquela câmera virada para trás, Isso. Aí você via o aerofólio baixando, né? Isso. O aerofólio abaixando e na hora da freada aumentava. Isso há muitos anos, sei lá, 2002, 2003, nem tinha... nem tinha asa móvel, nem tinha DRS. Você chegou a ver um bico da Red Bull que movia tinha um bico, a hora que os caras puseram o macaco e levantavam o bico, fazia assim, ó. É isso. Levantava o bico inteiro do carro com asa, com tudo pra cima, entendeu? Então, isso aí é a FIA que tem que responder, não é a gente. Porque eu posso achar que isso tá fora e a FIA falou, não tem o que você achar. A gente coloca um peso lá. Se estiver dentro do negócio, tá. Então tem que esperar, provavelmente, na próxima corrida em Mônaco, eles vão colocar o peso, vão filmar, vão fazer o diabo ali para mostrar para as pessoas que tá certo, ou se for para punir a Red Bull, que tá errado. As equipes estão sempre no limiar, né? Sim, estão sempre testando, né? Falou tudo. Sempre testando, não tem jeito. Sempre no limiar de todas as regras, de todas. Muito bem. O Mário Sérgio, tá sacanagem, sem querer bancar o pai Adalto, mas um exercício de futurologia, em quanto tempo o Mazepin vai durar em Mônaco? Primeiro, vai bater na primeira curva, vai bater de 10 a 20 voltas, vai bater no meio da corrida em diante, ou vai só chegar 40 segundos depois do Mick Schumacher e milagrosamente completará a corrida. Outras opções, como pegar 10 pontos no fim de semana para prejudicar pilotos. O que vai acontecer com o Mazepin? Olha que sacanagem, Mazepin. Eu não sei nem se ele larga, se vai ter carro suficiente para ele largar. Imagina, o fim de semana inteiro. Então, porque antes da corrida tem os 3 treinos livres e a classificação, né? Eu espero, eu não desejo mal para ninguém, muito menos para ele, que é uma pessoa que eu nem conheço. Muito menos para ele, muito menos para os moradores de Mônaco. Muito menos para os moradores de Mônaco. Entendeu? Eu não desejo isso, eu espero que ele consiga andar com o carro sem bater. Mas assim, pelo histórico das primeiras 4 corridas, é bem capaz de ele já bater no primeiro treino livre, depois bater de novo no segundo. É difícil. Eu espero que isso não aconteça. Outra aqui, Sandro Castiglione, com grande preocupação, que pergunta o que podemos esperar do Mazepin em Mônaco, visto que ele não respeita a bandeira azul. A bandeira Isso azul. Pode ser um problema, hein? Isso pode ser um problema. Azul Mônaco, ela é diferente das outras pistas. Né? Nas outras pistas, quando o cara toma a bandeira azul, ele tem ainda 1, 2 curvas para sair da frente, às vezes 3, depende da pista. Em Mônaco, quando o cara toma a bandeira azul, ele tem que tirar o carro da linha de corrida e desacelerar na hora. Entendeu? Mas isso aí é falado no briefing. Então, o Mazepin tem que ficar esperto, a equipe tem que avisá-lo, olha, aqui é diferente. Bandeira azul, você sai da linha de corrida e tira o pé totalmente, entendeu? Na hora. Senão é complicado, senão ele vai ser punido mesmo. Vai ter piloto torcendo para ele ficar na primeira curva. Bruno, você lembra de uma corrida que o Coulthard ficou 40 voltas atrás daquele brasileiro? Bernoulli, é um clássico. O Bernoulli, é um clássico. É um clássico. Mas aí estava disputando posição. Estava disputando posição, e o Ron Dennis ficou bravo, falou um monte lá pro Bernoulli, ameaçou, falou que a sua carreira vai acabar! Com toda aquela simpatia. O pessoal fica bravo, né? O cara estava disputando posição, vejam vocês. Né? Então, enfim. Bom, e detalhe, isso aí que o Adalto falou, não tinha DRS, então o Coulthard tinha que passar no braço, né? Não passa. O Daniel Oliveira. E o Sandro Castiglione também pediu para falar sobre a asa da flexível, a gente já comentou. O Daniel Oliveira, na opinião de vocês, quem foi a melhor surpresa e a pior deste ano? Vale piloto e equipe. Poxa vida. Aquela história, né? Surpresa pressupõe uma expectativa baixa, né?
É. Pô, olha, para mim tá sendo, por enquanto, o Ocon tá sendo a melhor surpresa, porque eu acho que ele tá indo melhor do que eu esperava. Os outros eu esperava mais ou menos o que está acontecendo, os que estão indo bem. E surpresa negativa, eu vou ser sincero também, surpresa negativa para mim está sendo Pérez. Eu tinha uma certa dúvida sobre o Alonso, então, mas o Pérez eu achava que ele ia andar mais perto do Verstappen, eu achava que ele ia tomar uns 3 décimos do Verstappen, entendeu? E ele está tomando muito, ele está tomando mais de meio segundo, tem hora que ele toma 1 segundo, para mim é a pior surpresa. E para você, Bruno? Eu tô pensando, acho que a surpresa negativa, eu vou te acompanhar, o Pérez. Realmente eu não esperava que ele fosse andar à frente do Verstappen, mas isso a gente falou aqui. Isso não ia acontecer. Mas realmente está muito. Agora, positivo, eu acho que o Mick Schumacher, né? Boa. Embora ele não seja um piloto que tem um histórico ruim, também não é um piloto que tem um histórico que chame a atenção, né? E nós estamos vendo um piloto bem maduro, né? Concordo com você. Eu tinha esquecido do Mick Schumacher, é verdade. Muito bem. O João Barata. Adalto, ele está te explicando sobre o Félix da Costa, que você perguntou. Eu vou ler então. Depois você lê lá. Tá. E aí ele pergunta: acreditam naquilo que o Paddy Lowe, Adalto adora o Paddy Lowe, disse no podcast Beyond the Grid, que ele disse que a Mercedes mascarava propositadamente a sua vantagem no início da era híbrida para não se perceber a real dimensão. O Paddy Lowe, ele tem um bode da Mercedes, porque ele foi mandado embora, assim, sumariamente de lá. Então, depois, aí ele foi para a Williams e também foi mandado embora sumariamente, né? Ele chegou até a ação da Williams, né? Quando a Williams fez isso, eu falei, essa foi a pior decisão da história da Williams, né? Fazer isso. E eu não sei se eu acredito ou não. Teve um ano que a Mercedes, na pré-temporada, só usou o pneu branco, não sei se você lembra. Uhum. Né? Naquele ano eu achei que ela estava mascarando a vantagem dela. Eu não lembro que ano foi esse, foi 2015. Também não. Foi 2016, mas foi 2015 ou 2016. Que ela só usou pneu branco a pré-temporada inteira, não usou nenhum outro pneu. E mesmo assim ela foi um pouquinho a coisa mais rápida que outras que estavam usando pneu macio. E ela com pneu duro. Uma coisa muito, muito absurda, porque a diferença desses dois pneus é tipo 1,5 segundo. Uhum. Então, eu acho que nesse ano sim, nos outros não saberia dizer. O ouvinte aqui, o Davidson Alba, até respondeu uma coisa que eu ia comentar. Uma vez eu vi o Barrichello falando que a Ferrari em 2002, ou 2004, ou os 2 anos, eles usavam, acho que era 2002, porque em 2002 não tinha aquela regra de você classificar com combustível que você ia largar. E o Barrichello contou que eles andavam com o tanque cheio o tempo inteiro no treino. O tempo inteiro, porque não queriam entregar o tamanho do potencial. Para que faz isso? Você pode perguntar, né? Para que as equipes... Você tem meio segundo de diferença. Você fala assim, eu preciso chegar naquele meio segundo. Aí as equipes trabalham para chegar naquele meio segundo de diferença. Quando elas chegam, aí a Ferrari soltava mais um pouquinho. Fala, pô, mas não é possível, de onde está saindo? Para não entregar o ouro pro bandido. O Barrichello contou que eles faziam isso, foi em 2002. Alexandre Nascimento pergunta, olha... Do jeito que eu gosto, curtinha e objetiva, Adalto. O Verstappen deveria trocar o estrategista? Eu acho que sim, porque já é a segunda e essa foi muito clara, essa foi muito bizarra, né? Foi demais. Eu acho que sim, eu trocaria, ou eu chegaria no Christian Horner e lá no Marco, né? Famoso pirata aí para os nossos confrades, e falaria para ele o seguinte, olha, mais uma desse cara tem que trocar, porque... Mas ali, deixa eu perguntar, não foi uma questão de um estrategista? Foi uma questão de um estrategista ou foi uma questão de uma decisão da equipe? Todos envolvidos ali.
Nesse caso, você tem uma certa razão, porque o estrategista ele tinha que ter pensado isso logo na sexta-feira para poder guardar mais um pneu médio. Então, ele tinha que chegar falar isso com o Verstappen e os dois, ou só ele, falar isso com o Christian Horner, que daí iam colocar mais gente junto, talvez envolvesse até o Adrian Newey, entendeu? Envolver mais gente para guardar um pneu. Porque para a estratégia dar certo precisava ter mais um jogo de pneu, né? Que eles não poderiam usar, eles acabaram usando. Então é verdade, pode ser que seja uma... Mas de qualquer maneira, o estrategista não teve a iniciativa de fazer isso, entendeu? Eu duvido que se o estrategista tivesse falado isso com o Adrian Newey, com o Christian Horner, com quem quer que seja, eles não iam pensar e iam acabar fazendo. Porque ele ia lembrar de 2019, falar, em 2019 aconteceu isso, agora nós temos chance de acontecer de novo, se a gente usar todos os pneus. Então eu acho que isso devia partir dele, mas a gente não sabe, não tem essa informação, não. A Red Bull tá indo atrás do pessoal da Mercedes, né? E tem uma pergunta que daqui a pouco você vai ver, me deixou com uma pulga atrás da orelha, mas vamos esperar chegar nela. José Antônio Vieira pergunta não, primeiro parabeniza pelo Loucos no YouTube, muito obrigado, né? Estamos aí, né? Vocês pediram, a gente tá aí. Vamos ver quanto tempo vocês vão aguentar ficar vendo a nossa cara. E ele pergunta direta também: Fórmula 1 usa direção hidráulica ou direção elétrica? Hidráulica. Aí a resposta. Por que a hidráulica? Porque a elétrica usa um motorzinho, será? E pesa mais? Isso, usa um motorzinho e a direção elétrica, por melhor que ela seja, ela tem um pouquinho menos de precisão do que a hidráulica. A hidráulica ela é instantânea. E é como o mouse com fio e o mouse sem fio. O mouse, por melhor que o mouse seja sem fio, ele tem um lagzinho de milésimos de segundo que o mouse com fio não tem, entendeu? É mais ou menos isso. Eu, para falar a verdade, não sou muito fã dessa direção elétrica, não. Não sei se você já teve a oportunidade. O carro fica parecendo de brinquedo, assim, né? Não dá. Eu tô no meu segundo carro com direção elétrica. No primeiro, eu demorei um pouquinho para acostumar. E nesse segundo não me acostumei totalmente, até porque esse segundo, a direção elétrica dele é melhor que a do primeiro. Então, então eu acostumei rápido, mas eu adorava a direção hidráulica. Eu acho melhor também. Bom, o Luiz Kinderé pergunta: sinto que o Leclerc deu um passo a mais no quesito corridas. Pelo que vi nas últimas provas, ele tem sido mais constante, tem errado menos do que na temporada passada. Queria saber a opinião de vocês. Leclerc é um futuro campeão ou não passa de uma promessa? Não, eu estou mais para um futuro campeão, cada vez mais. Foi exatamente isso que ele falou agora, que eu comentei no vídeo que eu fiz logo após a corrida, que a diferença que eu estou vendo, pelo menos nas 4 primeiras corridas, é essa. O Leclerc continua rápido como ele era, só que ele parou de cometer muitos erros que ele cometia. Então eu não vi o Leclerc ainda cometendo erro esse ano. Ele pode ter até cometido, mas eu não vi. Então se ele continuar, se ele mantiver alta velocidade, alta precisão e quase não cometer erro, é disso que um campeão é feito. Muito bem, agora olha essa pergunta aqui, que interessante, ó, da Gabriela Trindade. Vocês acham que com Bottas e Pérez, com essas performances bem abaixo dos companheiros de equipe, ano que vem poderemos ter Hamilton e Russell na Mercedes, Verstappen e Bottas na Red Bull? Afinal, apesar de sempre criticado, Bottas costuma estar entre os 3 primeiros e ajudar no campeonato de construtores. E mais, eu complementaria, o Bottas está na Mercedes e a Red Bull está buscando gente da Mercedes. Olha que raciocínio interessante, não tinha pensado nisso. Minha resposta para a Gabriela é essa. Joinha para o vídeo e para a Gabriela. Isso, porque matou aqui.
o Bottas como segundo piloto, faz tempo que eu não vejo um segundo piloto tão bom. Talvez o Rubinho tenha sido um segundo piloto muito bom. Depois do Rubinho, a gente não viu. Eu não lembro de ter um segundo piloto tão bom. Segundo piloto, o Rubinho já era por contrato, né? O Bottas não é um segundo piloto por contrato, mas ele faz um papel de segundo piloto que me fala outro que faz igual. Eu não vejo. Ele vai sofrer igual todos sofreram, porque o carro é difícil, né? Mas Sim. ele tem a bagagem da Mercedes. Sim, É o que a Red Bull está buscando agora. Da operação de pista da Mercedes, né? Exatamente, da operação de pista, da estratégia. O que eles conversam lá sobre estratégia? A Red Bull sofreu esse final de semana com a estratégia. O que eles conversam lá sobre estratégia? E o Bottas tem uma qualidade que pouca gente sabe, mas ele é um cara que adora simulador. Diferente, por exemplo, do Hamilton, que odeia simulador. O Hamilton praticamente não usa o simulador da Mercedes. Ele usa para efeitos promocionais, não para treino. O Bottas não, o Bottas usa simulador direto, entendeu? Os caras chamam o Bottas para ir na fábrica para, quando eles mexem alguma coisa, querem fazer um acerto diferente, eles chamam o Bottas. Então o Bottas é muito bom para isso. Eu vejo muito o Bottas lá, viu? Talvez. Realmente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz sentido. Bom, o Budiene Fonteles, antes de mais nada, parabéns pelo podcast 119, muito obrigado. Pergunta: caso o Pérez não atinja o esperado dele pela equipe, quem vocês acreditam que poderia substituí-lo na próxima temporada? E que, na visão de vocês, sairia bem? Então, eu acho que o Bottas seria um ótimo substituto. Tem vários ali na Fórmula 1 que poderiam ser bons substitutos, mas é que o Bottas ele já prova hoje que ele é um ótimo segundo piloto, que ele aceita bem o fato de ter um cara que é mais rápido que ele, não fica reclamando, não fica choramingando, não fica segurando o cara na pista, não fica fazendo política, não faz joguinho mental, nada, entendeu? E ele entrega, né? O Bottas já foi algumas vezes vice-campeão, e quando não é vice-campeão é terceiro colocado no campeonato. Então você pega os pontos aí do Hamilton, pega os pontos do Bottas e do Pérez, você vê a diferença. O Bottas tem muito mais pontos que o Pérez, sendo que numa corrida o Bottas não marcou porque bateu. Se tivesse marcado ponto naquela corrida, ele estaria dando uma surra homérica no Pérez. Eu já vou para o outro lado. Eu acho que pode ser mesmo o Bottas. Agora, realmente, essa questão me colocou essa pulga atrás da orelha, mas eu iria atrás do Norris, sabe? Iria atrás de alguém para ir junto, a Red Bull. Pode ser, mas é que aí é o seguinte, tem que ver com a cabeça da Red Bull, né? O Norris, eu não sei se ele aceita bem isso, entendeu? Se ele aceita bem isso, porque a Red Bull gosta de pedir para o cara sair da frente. A gente viu inclusive com o Verstappen e com o Ricardo. Depois não aconteceu mais, porque não precisou. Não precisou e eles também não queriam obedecer, né? Também. Mas a Red Bull pediu várias vezes, tanto para o Ricardo quanto para o Verstappen, sair da frente. Depois daquela pancada que eles deram em Baku, principalmente. Não sei, eu queria ver, eu preferia ver gente do mesmo nível brigando, mas vamos ver o que eles vão fazer. O Danilo Moreira pergunta sobre a asa flexível da Red Bull, perguntando como que isso é aceito pela FIA. A gente já respondeu aqui, viu, Danilo? Volte lá na barrinha, aquela barrinha vermelha do YouTube, volta lá, você vai conseguir ver a resposta. Outra pergunta do Fabiano Aroeira de Almeida: polêmica suposta asa flexível da Red Bull seria um reflexo da inferioridade do motor Honda para alcançar a Mercedes na reta. Se a Red Bull estaria no desespero para baixar o arrasto. Na verdade, como eu falei antes, né? Tudo o que a Red Bull puder fazer para baixar o arrasto, ela vai fazer. É tudo que tiver, é lógico. A FIA e as outras equipes só vão aceitar o que ela fizer que seja dentro do regulamento, não fora. Então, mas isso quase todas as equipes tentam. Mesmo a Mercedes, ela tenta fazer o menor arrasto possível. É que
Um dos vídeos que eu recebi tem a comparação, metade da tela é a asa da Red Bull, metade é a da Mercedes. A da Mercedes não mexe nada, e a da Red Bull mexe. Mas quem tem que, como eu falei no começo, quem tem que decidir se essa mexida está dentro do regulamento ou não é a FIA. Muito bem. Caio Paim pergunta: Adalto, vi muito questionamento sobre a estratégia da Red Bull, mas o fato do Hamilton não ter feito a sua primeira parada logo na sequência do Verstappen, o que tudo indicou que daria a ele a liderança da corrida, não foi um erro da Mercedes? Pois ao não ter feito isso, a equipe acabou escolhendo vencer da forma mais difícil. Não. Acredito que caso o Hamilton tivesse assumido a liderança na primeira parada, devido ao ritmo de corrida dele, a Mercedes poderia ter vencido com mais facilidade e também ter sido uma corrida menos movimentada pela disputa na ponta. Não. Se o Hamilton parasse antes do que ele parou, a não ser que ele parasse antes do Verstappen, aí ele faria um undercut no Verstappen, aí talvez ele passasse. Mas como o Verstappen parou cedo, o pessoal talvez não tenha acompanhado. O Verstappen, inclusive, parou antes da equipe chamá-lo. A equipe chamou ele para a volta seguinte, ele entrou uma volta antes. Por isso que demorou tanto o pit stop dele. Então o Verstappen já estava vendo que precisava entrar, ele estava com medo que o Hamilton entrasse e fizesse um undercut nele. Então ele entrou primeiro, né? Aí o Hamilton, se entrasse na volta seguinte, já voltava atrás, né? Então ele fez o certo, ele esperou mais umas voltas, o pneu dele ainda não estava ruim, e entrou. E aí a Mercedes, né, nós pusemos a notícia ontem, a Mercedes, durante a corrida, a Mercedes estava vendo que o desgaste do pneu estava maior do que eles tinham previsto, do que nas simulações que eles tinham visto. Porque eles têm um monte de sensor que vai no carro, no pneu, na roda, em todo quanto é lugar, motor, tudo. Estava mostrando um desgaste acima do previsto, né? Por isso que eles resolveram fazer a segunda troca. E eles tinham guardado lá um jogo semi-novo, e eles resolveram, vamos fazer isso então, e fizeram a segunda troca. A ideia era fazer uma troca só. Vai no AutoRace que você vai ver essa notícia. Esse artigo hoje é quinta, eu acho que é de ontem, do Andrew Schloven falando isso. Hoje nós vamos pôr um dele falando da UP também, que a UP melhorou, que eu vinha falando isso desde Portugal. Nós vamos colocar essa matéria porque ele falou de novo. Agora foi ele que falou. Muito bem. O comentarista chamado Maciota. Não sei o que significa esse nome, mas é isso que está escrito aqui. O comentarista chamado Maciota. Qual? Ah lá, é um anime japonês, o avatar do cara. É isso, tem gente que coloca esses nomes, né? A gente a gente não deixa de ler também a pergunta. E é uma boa pergunta. Dada a dificuldade do Sérgio Pérez em se adaptar ao carro da Red Bull, o problema está nos pilotos que não possuem capacidade de se adaptar, ou teria o carro da Red Bull problemas no seu projeto que dificultam pilotos não geniais de conseguirem guiar o carro? Vejo muita gente falando que o carro é para o Max, mas nunca vi ninguém da Red Bull dizer isso diretamente. Não vão falar nunca, né? O problema não estaria muito mais na filosofia de projeto do suposto mago da aerodinâmica ao invés dos pilotos. Eu acho que o nosso comentarista chamado Maciota está colocando em xeque a capacidade do Adrian Newey, hein, Adolfo? Tá colocando, mas a pergunta dele é muito boa. É boa. É muito boa. O comentarista vou chamar você só de Maciota. Maciota. O Maciota é o seguinte: o carro, é lógico que o carro é feito por Verstappen, vou dizer por quê. Porque o carro é feito de um ano para o outro em cima do feedback que os pilotos que estão lá dão. Quem é que está na Red Bull desde 2016? É o Verstappen. O Ricardo saiu. Quando eles souberam que o Ricardo ia sair, o Ricardo já não dá mais feedback do carro, né? Aí entra o carro foi feito então para 2018, já com 2019, desculpa, só com feedback do Verstappen. Verstappen. Isso. Aí tava lá o francês lá, como ele chama? Companheiro de equipe dele, o Gasly. O Gasly teve que guiar um carro que era feito para o Verstappen, né? Por quê? Por que era feito para o Verstappen? Porque o feedback era do Verstappen.
né? Por isso, não é que o piloto fala assim, olha, quero que você faça um carro que eu gosto para mim assim. Não. Os dois pilotos dão feedback. Só que o piloto que vai embora, o feedback dele é esquecido e mostra, e eles vão para o piloto que vai continuar, é óbvio, né? Não adianta você fazer um carro para o Hamilton, se o Hamilton está indo para a Ferrari. Ou a Mercedes fazer o ano que vem um carro que o Hamilton gosta, se ele está indo para a Ferrari, por exemplo, né? Então, vai ser um feedback do piloto que vai ficar. Então, o carro é feito com o feedback do Verstappen. Muito bem. Desde 2018. Agora, se tem erro de projeto, eu acho que não tem erro de projeto, senão o Max não ia conseguir guiar o carro também, né? Porque o piloto nenhum, em tempo nenhum, em época nenhuma, é Deus, faz milagre, não. O piloto gênio, ele consegue tirar tudo do carro, que o carro pode dar. Não é o que ele pode dar, que o carro pode dar. Às vezes o piloto muitas vezes o piloto pode andar mais do que o carro. Mas se ele tentar fazer isso, ele vai andar de lado e vai perder tempo. Então ele tem que andar no limite do carro, não no limite dele. No limite do carro. O carro da Red Bull é evidente que é um carro difícil de guiar, né? E os outros pilotos estão tendo muita dificuldade para guiar o carro. Muita dificuldade. Eu não sei nem se o Ricardo, se voltasse para lá agora, se ia guiar o carro igual ao Verstappen. Acho difícil. É uma boa questão. Agora, tem uma coisa, né, que acontecia, por exemplo, vou dar um exemplo bem próximo, o pessoal conhece, o Ingo Hoffmann. O Ingo Hoffmann ficou 20 anos na Stock Car, mais ou menos, acho que foi 20 anos, não lembro. Ganhou 12 títulos. É muito, todos os anos. Ele era um cara que os chefes de equipe falavam assim, o feedback dele não serve, porque ele guia qualquer coisa. Se o carro tiver traseiro, ele faz tempo, se o carro tiver dianteiro, ele faz tempo. Se o carro tiver com motor, não é campeão, ele desconta em curva e freada. Se o carro tiver com motor campeão e ser ruim de curva, ele faz a curva mais devagar e acelera antes dos outros para aproveitar a reta. Quer dizer, é um cara que o feedback dele não serve muito porque ele guia qualquer coisa. Não estou dizendo que isso é o caso do Verstappen, mas pode ser também, entendeu? Pode ser. O Hamilton é um cara que guia qualquer carro também. Até hoje, ele guiou qualquer carro também. Quando eu estou falando guiar, guiar rápido. Muito rápido, cometendo muito pouco erro. Qualquer tipo de carro. O Verstappen pode ser que seja um também. Muito bem. O Fábio Lopes. Sobre o Leclerc, gostaria que pensassem sobre sua trajetória. Além de disputar roda a roda com Verstappen desde as categorias de base, vejam o que ele fez desde que chegou na Alfa Romeo. São resultados surpreendentes e demonstram que ele anda mais que seus carros. Apesar de talvez não estar na prateleira de Hamilton e Max, hoje Leclerc pertence a essa posição. A gente já falou, né, do Leclerc. Ele vai... O Fábio, é o seguinte, o piloto, ele tem que melhorar conforme o carro também, né? Então, hoje o Leclerc, realmente, desde estar na Fórmula 1, ele está indo muito bem, está detonando com os companheiros de equipe, está andando no limite do carro. Para a gente saber se ele está no limite, se ele está na mesma prateleira do Hamilton ou do Verstappen, só se ele tiver um carro para disputar o campeonato, né, junto com eles. Se o Leclerc hoje, se a Ferrari hoje fosse, meio segundo por volta mais rápida, 6 décimos por volta mais rápida, ele seria um carro para talvez disputar o campeonato e a gente ia ver como ele vai nas disputas contra o Hamilton e o Verstappen, entendeu? Então a gente só vai saber isso na hora que ele tiver um carro para ganhar o campeonato, ou pelo menos para disputar o campeonato. Então o Verstappen a gente não tinha visto antes também. O Verstappen nunca teve um carro, ele teve carro para ganhar corrida, mas nunca teve carro para ganhar campeonato. Esse ano ele tem um carro para disputar campeonato, apesar de eu achar que a Mercedes já está um pouco na frente, principalmente em pistas de alta, em pistas de baixa não, inclusive acho que o Verstappen é o favorito para Mônaco, mas em pistas de alta sim, nós estamos vendo que o Verstappen é um cara que sabe disputar campeonato, né? A gente vai saber isso do Leclerc na hora que ele puder disputar. O Adriano Aguiar, conversando com meu primo Célio, abraço pro primo Célio, me relatou uma ideia de fazer um pneu somente para classificar, duraria poucas voltas, mas poderíamos ver o Russell saindo de P3. O que acham que a AE tinha
Como é que é? O que acham que há e tinha que largar com ele. Eu não entendi, mas pelo que eu entendi, se for um pneu de classificação para todas as equipes, não vai mudar nada, né? Não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. Pode até ter um ou outro carro que vai se adaptar melhor ao pneu de classificação, mas não vai fazer essa diferença toda, né? Não. E já teve pneu de classificação na Fórmula 1. Eu não lembro, faz muito tempo. Não sei nem se o Bruno lembra, mas já teve. Não. Já teve motor de classificação. Já teve até motor de classificação. Tivemos uma época que teve motor de classificação. Motor de classificação. Velhos tempos em que não existia o teto de gastos. E olha, a diferença era assim, hein? Na década de 80, chegou a ter motor de classificação que passava dos 1.300 cavalos na classificação, só que não sabia quanto era, porque o dinamômetro só ia até 1.300. E na corrida, esse mesmo motor era estrangulado para 650 cavalos, senão não aguentava a corrida. E quebrava, sei lá, 30, 40 motores no ano. Sim, né? sim. Exatamente. Ó, Fernando Paixão, algum de vocês parou para pensar por que das equipes ainda não terem aproveitado a borracha extra desses pneus de 2021 para fazerem estratégias baseadas em instintos longos? O Verstappen fez, né? E se deu bem mal. O composto é uniforme ou essa camada extra seria algo do tipo pneu run flat, apenas para que não aconteçam novos estouros e o piloto chegue aos boxes sem maiores sustos? Exatamente a segunda opção aí. Esse pneu, a superfície dele é igual que era do ano passado, o que mudou a estrutura. Então, na questão de pneu aguentar mais, ele pode aguentar mais sem explodir, sem deixapar. Mas a aderência ele perde igual ele perdia o ano passado. Muito bem. O Fernando Jimenez, observando... Oi. Não, agradecer ao Fernando Paixão aí dos elogios aí, obrigado. Beleza. O Fernando Jimenez pergunta, observando o desgaste de pneus da Mercedes e da Red Bull, provavelmente em breve entraremos em temperaturas mais altas. Eu pergunto, temperatura mais alta afetará ainda mais o desgaste da Red Bull? No mesmo contexto, a Mercedes e Red Bull correm o risco de correr com menor potência caso as temperaturas comecem a ser mais altas? Olha, primeiro eu queria tá todo mundo falando que a Mercedes gasta menos pneu que a Red Bull. Eu não tenho tanta certeza assim. O que eu vi em Barcelona, no primeiro e no segundo pneu do Hamilton, foi um pneu traseiro direito, com uma bolha enorme. Eu não vi isso no carro do Verstappen, por exemplo. Eu acho que foi no primeiro pneu do Hamilton, antes de ele fazer a primeira troca. Umas 2, 3 voltas antes. Ele não tinha perdido desempenho ainda, perdido uma super queda no desempenho, mas já dava para ver uma bolha gigante. Inclusive a TV mostrou, a F1 TV e a própria Bandeirantes mostrou também, em câmera lenta, entrando numa curva assim. Eu acho que era o pneu traseiro direito, até estranhei, porque não é um pneu em Barcelona que seja muito, que sofra muita intensidade. O pneu que mais sofre em Barcelona é o dianteiro esquerdo. Dianteiro esquerdo, exatamente. Por causa de muita curva de alta para a direita. Pode acontecer o que ele falou aí, evidente que se tiver temperaturas muito altas, a degradação térmica do pneu aumenta bastante, né? E bolha vai aparecer, não tem dúvida. Aí não sei se eles vão tirar a potência ou se os pilotos vão ter que dosar isso no acelerador. Muito bem, Guilherme Santana. 2 assuntos que geram bastante debates é o DRS e limite de pista. Imagina, quase não gera debate. Acho que ambos os problemas seriam resolvidos da seguinte forma: limite de pista é onde o asfalto acaba, DRS. Bastava um mecanismo que desativasse o DRS quando os carros ficassem lado a lado. Acho que não ia adiantar, né? Porque se o cara joga o DRS, ele pega a velocidade, quando ele estiver lado a lado, se desarma o DRS, até ele perder a velocidade toda, ele já passou, né? Tá perguntando nossa opinião sobre isso. Eu acho o seguinte, o DRS só vai sair da Fórmula 1, o Guilherme, quando ele tiver uma outra solução que
que seja possível fazer ultrapassagens sem precisar de um DRS, um botão de potência, qualquer coisa nesse sentido, na hora que os carros conseguirem seguir um ao outro de perto, em curva. Né? A ultrapassagem na Fórmula 1 é você entrar na curva antes da reta, colado no cara da frente, pegar o vácuo dele, né? O vácuo dele é como se fosse um grande DRS, né? Pegar o vácuo dele, você ganha velocidade, porque você não tem o ar frontal, você ganha velocidade na reta, você põe de lado, naquele embalo que você ganhou quando você estava atrás dele, você consegue pôr de lado, e na freada você, como está por dentro, tem grande chance de ultrapassar. Essa é a ultrapassagem clássica, né? Não só da Fórmula 1, como praticamente todas as categorias. Na Fórmula 1, pela impossibilidade, não é dificuldade, impossibilidade de você fazer a curva colada no carro da frente, por causa da aerodinâmica, por isso que eles inventaram esse DRS. Então, para tirar, eles vão tentar tirar, o ano que vem o carro é diferente, tira um pouco dessa dependência do ar frontal, eles vão ver se é possível tirar o DRS. Eu acho que não vai ser possível ainda. O carro, se fosse um carro asa, seria possível. Foi a melhor época da Fórmula 1, final dos anos 70, início dos 80. Os caras tinha carro que ia sem asa dianteira. Pega a foto aí, você vai ver na feio, internet. Esses carros eram feios, tá? Eram meio feios, mas... Eram feios, essa época aí... mas eles eram tão grudados no chão que não precisava nem de asa dianteira, o carro, entendeu? A asa dianteira atrapalhava. Esses carros conseguiam fazer a curva de alta, curva de raio longo, grudada no carro da frente. As corridas eram sensacionais, né? Então é isso. Precisa descobrir uma maneira os carros conseguirem fazer as curvas colados. Enquanto não descobrirem isso, vai precisar de algum sistema aí, ou vamos ter corridas sem ultrapassagens, muitas, como eu vi no começo da década de 90, que eu quase desisti de Fórmula 1. Eu quase. Eu acho até... eu tenho mais essa lembrança do início dos anos 2000 ali. Quando veio aquele pneu raiado, né? Eu tenho a impressão de que faltou eles darem eu acho que é isso que você falou, mas eles não conseguiram, que foi achar um meio termo, porque houve temporadas na Fórmula 1 que teve corridas que não tinha como ultrapassar por causa da pressão aerodinâmica, né? E aí, para solucionar isso, eles entraram com o DRS. Então, a gente passou a ter de nenhuma ultrapassagem, a gente passou a ter 70 mil ultrapassagens durante a corrida, que também banaliza o movimento. Esse que é o problema. O que a gente comentou aqui na terça-feira, né? As brigas do Hamilton e do Verstappen podiam ser muito mais difíceis, muito mais parelhas, muito mais pegadas, já podia ter tido uma batida entre os dois, se não tivesse o DRS. E se tivesse um mecanismo que fosse meio termo. Então, é difícil. Quer assistir uma corrida não tão antiga quanto os anos 70 e que tinha um efeito solo básico e que permitia os caras andarem próximos uns dos outros? Vai aqui no YouTube, no canal do Blog da Indy, procura lá, Fórmula Indy, 95, 96, 94, 90, essas temporadas aí, ó, corridinhas top. A Indy tinha efeito asa. Tinha o efeito solo, então. Efeito solo, exatamente. Mas não era um efeito solo não era igual dos anos 70. Era um efeito solo mais ou menos. Então, dava para o cara andar perto, mas não tão perto. Dava uma quantidade de ultrapassagens que eram difíceis, mas não eram banalizadas. Tem um piloto lá que chamava Al Unser Jr. Menino bom. Ele fazia muitas ultrapassagens bonitas. Tem uma sobre o Villeneuve em Portland, 95, ó. Show de bola, assiste lá. Portland 95, vocês vão ver. Marçal Kawai Prado, primeiramente, parabéns pelo podcast no YouTube, obrigado. Deveriam manter em outros canais. Muita gente falando isso, não tirou dos outros canais. É que naquele dia só demorou um pouquinho, né? A gente ainda tá assim, mas não vai sair dos outros canais. Né? Vocês acham... Dá para baixar e tudo. Dá para baixar e tudo. Vocês acham que a entrada inesperada do Verstappen pode ter quebrado a estratégia da Red Bull, que não tinha um plano B, consequentemente não conseguiram responder a estratégia da Mercedes?
Não, porque, Marçal, foi uma volta só. Isso não faz. O Verstappen, a equipe tinha mandado ele entrar na volta seguinte. E ele entrou uma volta antes. Então não fez diferença. Ó, duas perguntas aqui, uma do Euler e outra do Rafael. Rafael Iabi e o Euler Paulo, corroborando aquela tese do Bottas na Red Bull. 3 ouvintes já aí falando. O que a gente acha? Já falamos aqui, né? Grande Euler, estava sumido. Euler estava sumido. Euler, para quem não sabe, é o nosso auxiliar aqui. Toda vez que a gente fala, eu tenho certeza, eu falei esse link aí das corridas do YouTube na Índia, ele vai colocar lá para vocês. Aí vocês aproveitam das fotos, dos vídeos. Show. Aí vocês aproveitem e assistam lá, vocês vão gostar. Adam Gonçalves. Na minha opinião, o Hamilton estaria liderando até com mais folga do que tem hoje, pois penso que com a experiência dele ele tiraria 200% dessa Red Bull. Não só pelo talento, o pessoal também pega pesado com o Max, né? Mas também pelo feedback aos engenheiros, fortalecendo todo o conjunto. Penso que o Max é mais limitado nessa parte. Ele só anda rápido e pronto. Acredito que o Max tira uns 85% a 90% do potencial desse carro da Red Bull. Então os outros pilotos, coitados dos outros, os companheiros de equipe dele. E ele acha que o Hamilton tiraria 100% e indicaria os engenheiros como tirar mais ainda. É isso, ele está dizendo que o Hamilton na Red Bull estaria andando mais do que o Max, basicamente é isso. Eu não sei se estaria andando mais. Ele faz uma comparação, só para te ajudar, ele faz uma comparação que é o seguinte: o Max tiraria da Mercedes o mesmo que o Hamilton tira, mas o Hamilton tiraria mais dessa Red Bull do que o Max tira, devido à sua experiência maior e mais rica. Pode até ser, não sei, acho difícil, mas pode até ser. Não dá para dizer que não, que o Hamilton não tiraria mais, porque o Hamilton é um gênio. Mas eu acho que o Max tira muito, viu? Porque o cartaz que ele tem na equipe, com todos, não é? Ali não é um ou dois que consideram o Max um gênio. Ali é a equipe inteira. Eles têm assim como a Mercedes tem um respeito enorme pelo Hamilton, né? Quase uma Hamilton dependência. O Toto Wolff já está falando em contrato novo, tudo. A Red Bull é assim com o Verstappen também, entendeu? Então você raramente vê isso. Você viu isso a McLaren com o Senna. O Ron Dennis teve um ano que ele pagava o Senna por corrida, para o Senna não ir embora. Isso só acontece com pilotos muito, muito, muito acima da média, né? Então, é isso. Muito bem, o Lucas Nobre, parabenizando pelo formato em vídeo, e pergunta: será que a Red Bull volta a vencer campeonatos será que para a Red Bull voltar a vencer campeonatos na Fórmula 1 não seria necessária uma mudança geral na liderança da equipe? Entendam como medida a troca de Horner, Adrian Newey ou Helmut Marko, dentre outros principais integrantes. Nesse ano eles começaram bem a temporada, mas ao que parece em pouco tempo permitiram a recuperação da Mercedes. O Lucas, eu acho que ali não é um problema da Red Bull, não é um demérito da Red Bull, isso é um mérito da Mercedes, né? A Mercedes, a gente já falou aqui várias vezes da excelência dela desde a fábrica de motores, são 2 fábricas separadas, em lugares separados. Na Inglaterra são próximos, mas são separados, são em cidades próximas, mas são em cidades diferentes. Ela tem uma excelência ali muito grande, tem uma liderança do Toto, poucas vezes vista na história da Fórmula 1, poucas vezes vista. Eles perdem todo ano muita gente para outras equipes, às vezes nem para outras equipes, os caras simplesmente vão trabalhar na indústria aeronáutica, e a coisa não cai, entendeu? Então, eu acho que aí um mérito da Mercedes, eu acho que se fosse ter uma equipe, se tivesse que contratar um chefe de equipe, eu tentaria contratar o Toto Wolff se ele fosse só um chefe de equipe. Ele não é, hoje ele é dono da Mercedes, igual a Mercedes, inclusive. Ele aí nos é a Mercedes. O meu segundo melhor chefe de equipe, na minha opinião, é o Christian Horner. E o Christian Horner, essa turma trouxe a Red Bull até aqui, né? Foi. É bom lembrar que a Red Bull começou na Fórmula 1 em 2005, no lugar da Jaguar, que era uma porcaria.
para quem não se lembra aí. Eles compraram a Jaguar, começaram lá em 2005. Em 2009, ou seja, 4 anos depois, eles já estavam disputando o título. Isso. E eram esses mesmos caras, né? Seguidos. Eram esses mesmos caras. Então, eu acho que é uma turma que tem muito crédito ainda. E o Helmut Marko, ele não apita muito dentro da equipe ali, tecnicamente. O Helmut Marko é os olhos do dono. E o que ele apita bem é os pilotos do programa da Red Bull. Tecnicamente, desde a Red Bull, ele não dá nem palpite. Nem palpite. Vamos lá. O Valtime, todos falam dos erros de estratégia da Red Bull, mas não falam dos erros do Max. O Christian Horner falou que no primeiro pit ele entrou sem ser chamado pela equipe. Isso não foi mais um erro dele? Já respondeu. Já falou. Uma volta antes, não. Ele fez o certo, inclusive. Se tivesse ficado mais uma, teria perdido ali, né? Eu acho. Olha a pergunta do Braia aqui, ó, Adalto. Ele quer saber se você pretende se tornar um influencer de Fórmula 1 no YouTube. Eu apoio isso daí. Acho que o Adalto tem que ser um influencer de YouTube. E ele quer saber se o Dude e o Mate viram os vídeos e qual foi a opinião deles. Eu não sei, eu mandei para eles. O problema é que, como vídeo eu tô falando, né? Eles não entendem, né? Tem que colocar aquela legendinha que traduz. Eu vou ser sincero, o Mate, no primeiro vídeo que eu fiz sozinho, eu mandei para ele. Ele respondeu. Ele falou, eu pus a legendinha embaixo, não entendi nada. Fica muito ruim, ele falou. Porque eu não acredito, algumas coisas que a legenda me mostrou, eu não acredito que você me falou. E deu risada, entendeu? Aí eu falei para ele, o que estava escrito lá? Ele falou o que era, eu falei, lógico que não, eu falei o contrário disso. Aí ele falou, tá vendo? Essas legendinhas são fodas mesmo. É porque a legenda tem um delay e ela é meio automática, né? Então se você fala meio embolado, tipo eu, aí fica uma porcaria mesmo. Ó, vamos lá. João Pedro Marques de Melo. Turquia está para ser cancelado. Quais as chances de pistas como Nürburgring, Mugello e até mesmo o anel externo de Sarki retornarem para 2021? Mugello eu rezo. Mugello eu rezo para voltar. Porque Mugello era uma pista obrigatória na Fórmula 1, na minha opinião. É a pista maravilhosa. Nürburgring é legalzinha, não vejo nada demais no Nürburgring. É legalzinha só. Sakir, o anel externo. A corrida foi legal, né? É uma corrida diferente, legal. Eles estão falando que vão fazer 2 na Áustria, agora, né? Que é uma pista simples também, pouco parecida, inclusive, com o anel externo de Sakir, né? Se for imaginar, ela é bem parecida. Ela é um quadrado, a Áustria é um quadrado e num dos quadrados ela tem um dente para dentro, assim. E o que era legal nessa pista, né? Essa pista era linda. Era maravilhosa. Maravilhosa, né? Estragaram a pista. O Alisson Reis, Adalto... não, isso aqui a gente já respondeu, da asa flexível. Pergunta para o Fábio. Bom, se quiser responder, o high rake da Red Bull pode ser o fator do carro destruir mais os pneus, visto que a aerodinâmica dos touros tem por base a pressão na dianteira, com o carro mais traseiro tende a escorregar mais, assim passando da janela de temperatura e deteriorando os pneus? Então, Alisson, vamos esperar mais um pouco da vez o negócio dos pneus, que eu não estou convencido disso ainda. E eu já não estava, e com a matéria que a gente publicou do Andrew Slovin falando dos pneus do Hamilton, aí eu fiquei mais confuso, mais confuso não, eu fiquei mais certo de que não é bem isso que está acontecendo, entendeu? O que acontece que uma coisa que a gente sabe, é certeza, é que a Red Bull aquece o pneu mais rápido que a Mercedes. Porque a Mercedes, no ano passado, usava o DAS, né, para aquecer o pneu. Esse ano ela não tem mais DAS e ela está com um pouco mais de dificuldade de aquecer os pneus. A Red Bull, ela passou ano passado desenvolvendo o carro suspensão para aquecer os pneus mais rápido e ela conseguiu. Mas eu não sei se esse aquecimento da Red Bull ultrapassa o teto, ultrapassa o que deveria. Se ela sai da janela, entendeu?
Eu não estou convencido disso ainda. Então eu não consigo te dar essa resposta. Muito bem, agora aquele momento que a gente tem que abrir o DRS Tá para bom. poder acelerar aqui. Vamos lá. O Alberto Amorim, focando na McLaren, será que o Ricardo achou o caminho das pedras? Acho que tem que esperar mais um pouco. Espero que tenha corrida, achado. né? Vamos ver Mônaco. A gente ficou empolgado com o Ricardo em Barcelona, mas o Fábio Campos, no último Loucos, ele puxou um pouco a gente por o chão, né? Quer dizer, a gente realmente, ele tem razão, realmente não foi tão diferente dos resultados que o Ricardo já tinha tido. Foi melhor, mas não ainda aquele Ricardo que se espera, né? É que o Fábio, ele também, ele falou que compara pouco o piloto com o companheiro de equipe. Eu comparo muito, então a gente tem opiniões um pouco diferentes em relação a isso. Mas Mônaco é uma pista que o Ricardo anda muito bem. Muito bem. Você lembrou no Loucos passado, ele ganhou uma e quase ganhou outra. Quase ganhou outra. Então, vamos ver como é que vai ser em Mônaco. Nishan Capuji, perguntando o que a gente achou do desempenho dos brasileiros na corrida da Fórmula 3. Eu não vi a corrida. Você Também viu? não, Nishan, sorry about that. Então, e aí ele pergunta também sobre a Red Bull, se vai ter fôlego para superar a Mercedes. Pergunta de $1 milhão, né? Pergunta de $1 milhão. Aí, eu acho que a Red Bull precisa, a primeira coisa que a Red Bull precisa é poder andar com potência máxima no motor. Esse para mim, é ponto pacífico. Se eles não andarem com potência máxima no motor, eles não vão ganhar o campeonato. Eles vão perder o campeonato. Vai ficar essa coisa de o Verstappen consegue ganhar uma corrida, o Hamilton ganha as outras duas, depois vem uma pista mais travada, o Verstappen consegue ganhar, o Hamilton ganha mais 3 e chega daqui a 12, 13 corridas, a gente vê que não dá mais para a Red Bull, entendeu? Então a primeira coisa, acho que é o motor, que eles têm que conseguir andar com potência máxima. Senão, você já pode cortar várias pistas aí do cardápio da Red Bull, que eles não vão ter chance. Muito bem, o Sync Header, as UPs são limitadas a 3 por ano por carro, por motivos de contenção de custo. Se por acaso não houvesse essa limitação, ou se ela fosse de 6 motores ou mais por carro, poderíamos ver modificações nos pódios de algumas corridas? Poderia. O problema é assim, né? Quando a regra é igual para todo mundo, teórica, a gente não... Né, ela tá valendo. Por exemplo, hoje a regra é 3, é para todo mundo. Se passasse a ser a 6 para todo mundo, talvez ajudasse um pouco a Honda isso, né? Porque ela poderia, talvez, deixar em mais corridas um motor com potência máxima, porque ela poderia trocar os componentes o dobro do que pode. Mas isso é conjectura também, né? É difícil dizer. Antigamente era um motor por final de semana e mais antigamente ainda, como disse o Bruno, chegava a 3, 4 motores. É ilimitado, né? Era ilimitado. Muito bem. Eles usavam 3, 4 motores no final de semana. Isso aí. O Rafael Barros pedindo para disponibilizar no Spotify. Está sendo disponibilizado sempre, porque só na terça que demorou um pouquinho. Pergunta, por que o Ricardo é tão supervalorizado? Ganhou poucas corridas, pódios, nenhuma pole. Bom, por nós não, né? A gente sempre... O Ricardo é valorizado na medida do talento dele, que eu acho bem grande. Rafael, não acho que ele seja super valorizado. Eu vou com o Bruno. Ele é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 desde 2014. Se ele agora entrou numa descendência, ou se ele está com algum problema em se adaptar com o carro Para mim já é uma surpresa ele estar com problema em se adaptar ao carro da McLaren, que parece ser um bom carro. Mas nunca achei que ele foi supervalorizado, não. Apenas lembrando que o Ricardo chegou na Red Bull em 2014. 2014 foi o primeiro ano que ele correu numa equipe grande. O que aconteceu em 2014? O início da era Mercedes. Então, é meio que todos os pilotos que chegaram nessa fase é o próprio Max Verstappen, né? O próprio Max Verstappen chegou quando a Mercedes já era dominante, né? Era dominante. Então é difícil, a situação é difícil. Por isso que não dá para pegar no ganhou poucas corridas. Todo mundo ganhou poucas corridas. Todo mundo ganhou poucas. Só ganhou muita corrida. Quantas corridas ganhou o Verstappen? Acho que 10, 11. Só ganhou muita corrida o Hamilton e o Rosberg.
Nem o Bottas conseguiu, então. O Bottas, né? O Bottas com essa Mercedes só ganhou 9 corridas até agora. É isso aí. O Ricardo Veríssimo, pelo que pode ser visto nos vídeos comparando a deflexão das asas da Red Bull e da Mercedes, o componente da equipe austríaca é mais flexível. Aí ele está perguntando se o comentário do Hamilton procede, o que a gente tem de informação, o que a FIA estaria planejando para o GP da França. Já falamos, né? Não, então, o comentário do Hamilton é lógico que procede, porque você é piloto, você está atrás do outro, você está vendo alguma coisa diferente, você vai e mete a boca. Tem que fazer isso mesmo. O Hamilton tá certo, tem que meter a boca. Por quê? A FIA agora vai, na próxima corrida, não é... Ele está falando do GP da França, mas a próxima é Mônaco, né? É que o GP da França é que em Mônaco talvez a asa não vá flexionar. A FIA, Ricardo, ela vai ficar mais... Por que o comentário do Hamilton procede? Porque a FIA vai ficar mais em cima. É isso. Mas, teoricamente, ela já fica em cima, ela já faz esse teste de peso que eu falei no começo do podcast. Ela talvez seja um pouco mais criteriosa, não sei. Em vez de fazer... porque os carros são sorteados, né? Quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, qual carro vai ser desmontado, qual carro vai ser inteiramente medido, tudo isso é sorteado. Pode ser que eles já peguem a Red Bull para fazer esses testes de peso em todas as corridas a partir de agora. É o máximo que eu imagino que eles possam fazer. Doutor Botelho, abraço para o doutor Botelho. Ele pergunta, a única forma, ao que me parece ter aqui, a única forma do Verstappen vencer corridas é seguir vencendo as batalhas roda a roda com Hamilton nas largadas e a Red Bull marcar de perto as estratégias do Hamilton. Vocês conseguem ver outras formas de Verstappen e Red Bull baterem Hamilton e Mercedes? Em pista travada eu acho que tem chance da Red Bull bater a Mercedes. Nas pistas de média para alta, se for pista muito de alta, nem se o Verstappen largar melhor e passar na largada, o Hamilton depois passa ele durante a corrida. Tem que melhorar o motor, primeira coisa. E olha, Mônaco, você vai hoje nas casas de aposta, o Hamilton é o favorito. Se alguém quiser uma dica, aproveita agora e já coloca algum no Verstappen, porque eu acho que o Verstappen é o favorito. Se o Hamilton ganhar, acompanha aqui o meu raciocínio, se o Hamilton ganhar Baku e Mônaco, a gente pode já dar adeus para o nosso campeonato que a gente estava querendo ver, né? Eu acho que sim. Eu achei que a gente ia ver até a última prova. Tchau, campeonato. Tchau. Se o Hamilton ganhar em Mônaco, e principalmente em Mônaco, se ele ganhar em Mônaco... Aí, amigos, infelizmente, será mais um ano para a gente ficar só esperando, que prova que ele vai ser campeão. Marcelo BP, caso o Hamilton permanecer para 2022, apenas para 2022, se o Adalto acha possível a Mercedes chamar o Russell para o lugar do Bottas, usando a próxima temporada com dupla função, aprendizado e observação, e caso ele vá muito bem, o Toto Wolff optar por não trazer o Verstappen na sequência. Lembrando que o contrato do holandês termina em 2023. Antes de você responder, ele fala: o âncora não lembrou ao Fábio sobre comentar a respeito do Botafora do Stroll. Como não? Ele falou que vai pesquisar sobre a sua pergunta, Marcelo BP. Você vai ter o privilégio de ter uma pergunta respondida em detalhes por Fábio Campos. Pô, aí pega leve comigo, pô. Vai lá, Adalto. Eu acho que o Marcelo BP, eu concordo com o que ele falou aqui. Eu acho que sim. A Mercedes vai chamar o Russell para o lugar do Bottas no ano que vem, até para não perder o Russell, né? Porque senão ela perde o Russell. Caso o George vá muito bem, o Wolff não optar por trazer Verstappen na sequência. Pode acontecer isso. Se o Russell chegar lá, der conta do recado, né? Mesmo, e ganhar total confiança da equipe, eles não precisam do Verstappen depois. Né? Eles não precisam do Verstappen depois. Tem que ver muito como vai ser o Russell, qual vai ser o temperamento dele na hora que ele virar um piloto alfa. Ele não é ainda um piloto alfa, nem pode. É um cara que anda muito bem, tem um desempenho espetacular, tudo, mas o carro que ele tem é um carro ruim,
que anda atrás, né? Que andar atrás, fazer o que o Russell faz é mais fácil, por exemplo, do que fazer o que o Bottas faz. O Bottas tem que andar junto com o Hamilton. Ele tem que bater o Hamilton às vezes em corrida, tem que bater o Hamilton em classificação, tem que andar próximo do Hamilton na corrida. Se o Hamilton ganha, ele tem que chegar em segundo ou terceiro. Isso é mais difícil do que o Russell está fazendo. Porque o Hamilton anda muito, estão no melhor carro, eles são cobrados constantemente. Entendeu? Então tem que esperar o Russell sentar no carro, com o Hamilton como companheiro de equipe e falar, não é mais o Bottas, aqui, ó, eu tenho aqui o octacampeão, ou heptacampeão, o que seja. Eu tenho aqui um multicampeão, um recordista de tudo, um cara que a equipe toda respeita, gosta, acredita. Tenho que andar, no mínimo, colado nele. Se ele fizer isso, talvez não precise do Verstappen. Se ele não fizer isso, é o Verstappen que vai para lá, quando acabar o contrato dele. Muito bem. O Itamar, última pergunta agora. Pergunta para o Adalto, será que para termos um campeonato disputado até o final, o Hamilton tem que pilotar um carro ligeiramente inferior aos outros competidores? Eu diria que não ligeiramente, pois pelo que vejo, com carros iguais ou minimamente melhor, ele se mostra muito superior aos outros, inclusive ao Max, pois o controle sobre os pneus é hoje uma vantagem relevante que o faz se sobrepor aos outros. Itamar, é muito difícil a gente dizer que o Hamilton é muito superior. Quão superior o Hamilton é ao Verstappen. Eu não me atrevo a dizer que ele seja pouco superior ou muito superior. Ele é superior ao Verstappen porque ele tem mais experiência. O Hamilton tem mais experiência, tem um foco total hoje na Fórmula 1. A gente já falou isso em outros podcasts. Ele está sem namorada, já faz um tempinho, inclusive, de tão focado que ele está na Fórmula 1. Hamilton não faz outra coisa, mas ele está que nem era o Senna. A diferença do Senna, além do talento que o Senna tinha, era o que ele era obcecado pela Fórmula 1, por ser o mais rápido, por ser o melhor. Ele era obcecado, né? Isso levou o Senna a ser tudo o que ele era. Até hoje as pessoas acham que ele é... Grande parte das pessoas acham que ele é o melhor piloto da história por causa disso. O Hamilton está assim... Desde que começou essa pandemia, o que ele melhorou de 2019 para esse ano não é brincadeira. Realmente, em 2019 se achava que o Hamilton já estava naquele máximo, que mais que aquilo, não dá para fazer mais do que ele faz. Em 2020 ele já foi melhor e esse ano ele está sendo melhor ainda, né? Mas por que a gente está vendo que ele está sendo melhor ainda? Porque ele tem um competidor de altíssimo nível, que é o Verstappen, com um carro ali parelho, começou o ano melhor, agora está um pouco pior, que está desafiando o Hamilton. Né? O Hamilton tem um desafio hoje, por isso que ele elevou o nível. Agora, não subestime o Max Verstappen. O Max Verstappen é muito bom, ele é excelente. Eu sugiro, inclusive, ao pessoal que subestima o Verstappen, ir no GP do Brasil, se tiver GP do Brasil esse ano, se Deus quiser, vai ter, né? Só se Deus quiser. Outras pessoas não sei se querem, mas se Deus quiser, vai ter. Vá em Interlagos, entendeu? Vá lá no setor G, que é na reta oposta, e olha ali o Verstappen guiando, olha o Hamilton, olha os outros, e você vai ver com seus olhos o quão o Verstappen é bom, entendeu? O quão o Hamilton e o Verstappen são superiores aos outros. Né? O Verstappen, inclusive, olhando ao vivo, a tocada dele é mais espetacular. Não estou dizendo que é uma tocada melhor, né? Não, mas ela é mais espetacular, né? Por causa da dificuldade que ele tem em conseguir andar com a Mercedes. Olha onde anda o Pérez em relação ao Bottas. O Bottas está dando uma surra no Pérez, surra total. Só que assim, só fazer uma ressalvinha que o Pérez também tem 4 corridas, né? Tem 4 corridas, é verdade. Vai chegar lá, Eu tenho esperança ainda que ele vai chegar lá. Mas assim, eu vejo o pessoal muito subestimando. Você para achar o Hamilton o melhor de todos os tempos, por exemplo, você não precisa subestimar o Verstappen. Então, não mas... subestimar o Alonso,
A gente vive nessa era, né? A gente você fala bem de um, você está obrigatoriamente falando mal do outro, né? Não precisa subestimar ninguém, né? O Hamilton pode ser o melhor de todos, o melhor da história. Isso não quer dizer que os outros, ou nesse caso, o Verstappen, eu estou falando isso agora para o Itamar, porque eu tenho lido muito isso nos comentários, não só no Auto Race, em outros lugares também, né? No YouTube e outros lugares. Não é assim, entendeu? O Hamilton pode até ser melhor. A gente tem um exemplo em casa aqui disso aí, que é o Piquet versus Senna. Isso. Então, o cara acha que o Piquet é bom, então não, o Senna é ruim. Não, o Senna é bom, não, o Piquet é ruim. Isso. Você pode até achar que tá aqui, ó, o Hamilton, né? Tá no teto aqui, ó. Aqui é o teto, não dá pra passar daqui. O Verstappen, ele tá aqui, ó. Entendeu? Ele não tá aqui. Ele tá aqui, ó. Verstappen. Mas eu diria que isso aí transcende o esporte, né? O ensinamento para a vida, né? É isso aí. Você gostar de uma coisa não quer dizer não gostar de outra. Isso. Curta os dois, curta a disputa. Isso que importa. Né? E outra coisa, se você for no Interlagos, no setor G, como o Adalto falou, meu conselho é leve protetor solar e capa de chuva. Capa de chuva. Ah, mas como assim protetor solar e capa de chuva? Leve, você vai me agradecer. Porque o setor G não é para os fracos. Não é para os fracos. Pessoal, é isso. Finalizando aqui o nosso Loucos pro Automobilismo número 120. A gente volta na semana que vem. Esse fim de semana tem Stock Car, falando em Interlagos, né? Tem Stock Car. O Antônio Félix da Costa vai correr. Da outra quinta-feira, antes da prova de Goiânia, eu e o Adalto falamos aqui, assista Stock Car, porque vai ser a melhor corrida do fim de semana. Nós vamos falar de novo, porque o pessoal ficou bravo, que a gente falou que a corrida foi ruim, porque foi ruim mesmo. Eles mexeram lá no regulamento, a corrida agora vai ter 30 minutos cada bateria, melhor. Poderia ser mais um pouquinho, mas ok, tá melhor um pouco, já dá uma corrida de uma hora. Então nós vamos dar mais essa colher de chá, nós vamos fazer mais essa propaganda. Assista Stock Car esse final de semana. Vale a pena. Tem na Band, tem no Sport TV e tem no YouTube. A Stock Car está passando as corridas no seu próprio canal no YouTube, com narração própria, comentários próprios. Então é muito legal. Ao vivo no YouTube, né? Ao vivo no YouTube. Fica lá depois, se não puder ver ao vivo, né? Pode assistir depois. Então... tá aí, ó, Stock Car, estamos chamando de novo, faça um bom espetáculo, vai ter campeão, vai ter piloto da Fórmula E lá, liderando o campeonato da Fórmula E, vai estar aqui correndo na Stock, beleza? Grande abraço, a gente volta na próxima terça, a edição número 121, falando dessa corrida, falando de mais coisas de Fórmula 1, automobilismo em geral. Grande abraço para todo mundo, tchau. Não esquece do joinha e do... Joinha, o joinha.